Boa noite. Vamos se prostrar de joelhos e orar? Pai querido que habita nos mais altos céus, nesse momento chegamos postados ao Senhor, para pedir as suas bênçãos essa semana que se inicia e pelo Senhor ter nos protegido até esse presente momento, Senhor. Deixamos tudo em suas mãos, Senhor, porque sabemos que o Senhor pode tudo. Senhor, pedimos uma bênção especial ao pregador dessa noite e o que ele venha trazer aqui não seja de sua vontade, mas sim da sua, Senhor, para que possamos usar em mérito e honra a todo o seu favor, Senhor. Tudo o que pedimos não é mérito e honra nosso, Senhor, mas mérito do seu Filho Jesus que morreu na cruz por cada um de nós. Amém. Quero dar as boas-vindas a todos que vieram mais um domingo para nós estudarmos a Palavra de Deus. Quero aproveitar a oportunidade e saudar também os nossos amigos da internet que estão nos acompanhando. Não sei em que momento você está vendo, se é agora ao vivo ou se mais tarde numa gravação, mas quero dizer e desejar a você também que possa ser abençoado por essa mensagem. E hoje nós vamos estudar sobre a história do mundo, podemos dizer, parte 2. E com vocês que estão aqui, ao vivo, neste momento, quero perguntar, tem alguém aqui que está vindo pela primeira vez na igreja? Ali, nosso irmão, também primeira vez. Desses, tem alguém aqui que não é adventista, que não é batizado? Tive as mãos, aqui, 2, 3, sejam muito bem-vindos, vocês estão na casa de vocês. Hoje, nós vamos estudar um tema que é um dos temas que eu mais gosto de estudar. Nós vamos falar sobre a volta de Jesus, mas a volta de Jesus no contexto das profecias. E antes de abrirmos a palavra de Deus, eu quero convidar você uma vez mais para que nós possamos fechar os nossos olhos e falarmos com Deus. Querido e bom Deus, muito obrigado porque até este momento o Senhor tem nos mantido com vida e com saúde. Agradecemos porque temos a oportunidade de estarmos na sua santa casa e te adorar e te agradecer em liberdade. Continue nos abençoando e envie o seu Espírito Santo, aquele mesmo que inspirou os profetas a escrever a sua palavra, nesse instante possa ser presente conosco. Isso nós pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que bom que você está aqui. E hoje nós vamos falar sobre um tempo. Nós vamos falar sobre um tempo, mas a despeito de falar sobre um tempo, nós vamos falar também sobre um acontecimento. Meu nome é Elias, esqueci de me apresentar, para aqueles que não me conhecem. E eu costumo dizer que a minha igreja é ali no Espaço Novo Tempo, no Guabirotuba. Mas é bem verdade que lá faz algum tempo já que eles nem me veem. Porque cada sábado, domingo, eu estou em algum lugar pregando. Graças a Deus eu tenho essa oportunidade das pessoas me convidarem e eu vou prontamente. Então o pastor lá já está um pouco bravo comigo, Mas eu prometi que eu vou dar uma parada agora por uns dias, vou atender mais a eles lá. Mas sábado passado eu estava em São Paulo. Fui lá também participar, compartilhar com os irmãos. Hoje eu estou aqui com vocês. Na sexta-feira eu vou estar numa igreja lá em Piraquara. Então se alguém estiver aí sim, sem fazer nada, pode aparecer lá em Piraquara, na igreja que tem lá. A gente vai estar lá numa vigília, começa às 9 da noite. Então não sei se tá todo mundo animado a esse horário. Mas o programa vai começar às 9 da noite. O pessoal tá animado, E aí eu perguntei pro irmão assim, mas que hora que eu vou falar, Ele falou assim, não, fica tranquilo, que vai rolar todo o programa bem no finalzinho e você vai falar. Eu falei, vai ser difícil manter todo mundo acordado. Mas a gente tem essa missão aí. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Daniel. É um livro que nós estamos estudando sobre profecia. E no último domingo que nós estivemos aqui, nós falamos sobre a estátua de Nabucodonosor. E não sei se todos já escutaram falar sobre essa estátua de Nabucodonosor. Ela está ali no capítulo 2 de Daniel. Capítulo 2 de Daniel. Todo o livro de Daniel é um livro profético. E o livro profético, nós sabemos que tem ali
algumas imagens e figuras que nós temos que fazer as interpretações. Então, só para a gente relembrar de onde a gente parou, eu quero voltar com vocês para a gente ver a questão da estátua. Em si, o que é a estátua, o que representa a estátua do capítulo 2 de Daniel. Para contextualizar melhor ainda, essa estátua foi uma estátua que o rei Nabucodonosor sonhou. Ele sonhou com essa estátua, só que ninguém conseguia desvendar, não conseguia nem saber o que ele tinha sonhado. Então ele baixou um decreto e disse que mataria todos os sábios e magos do reino, porque eles não conseguiam dizer o que ele tinha sonhado e muito menos o que significava aquele sonho. E então Daniel, que a gente conhece, estava no meio dessas pessoas, dos sábios. E então Daniel disse assim: por que vão matar-nos? E aí o seu servo explicou para ele e disse assim: olha, porque não consegue interpretar o sonho do rei, muito menos saber dizer o que ele sonhou, o rei baixou um decreto e vai matar todo mundo. Então Daniel se apresentou e disse que em nome de Deus ele poderia sim dizer o que o rei sonhou e ainda mais a interpretação do sonho. E está aí a estátua que ele sonhou. A estátua é formada com a cabeça de ouro, aqui a parte do peito de prata, a parte de baixo ali o busto de bronze, depois vem a parte das pernas de ferro e depois os pés de barro e ferro. Essa foi a estátua que o rei Nabucodonosor sonhou. Ele sonhou com isso aí. E então Daniel, se você acompanhar no capítulo 2, você vai ver que é onde começa a interpretação do sonho, do que significava essa estátua. Então Daniel começa a dizer: rei, Babilônia, a cabeça de ouro, é o teu reinado. É o teu reinado. E significa Babilônia. Mas o teu reinado vai acabar. E virá um outro rei, um outro reinado, um outro reino, que são os medos e persas. Eles vão destruir, conquistar o seu reino e se estabelecerão. Mas não acaba aí, rei. E Daniel continua. Haverá um outro reino que irá conquistar também os medos e persas. E esse reino é a Grécia. E ele não para por aí. Mas ainda haverá um outro reino. E esse outro reino é Roma, representado ali pelas pernas de ferro. E depois nós temos a última parte da estátua, que são os pés, formados de ferro e de barro. Interessante é que cada parte da estátua e cada parte do que ela é formada tem um significado. O ouro tem um significado, a prata tem um significado, o bronze, o ferro e também o barro e o ferro misturado. Nós vimos anteriormente que a última parte aqui dos pés da estátua, misturado de barro e ferro, são os reinos que iriam se misturar. Iriam se misturar. No entanto, Deus ele é tão detalhista em dar esse sonho e a interpretação dele, que você vê que um pé, quantos dedos tem um pé? Normal, né? Normalmente, porque pode ter gente que tem uns dedos a menos ali, tá tudo certo. Acontece. Mas normalmente, quantos dedos tem um pé? Quanto? Eu falei um pé, né? Ou seja, os dois pés. Quantos dedos são juntos, então? 10. 10. E se você pegar a estátua, esses 10 dedos ali representam as 10 partes, os 10 países da Europa. Da Europa. E tudo isso que eu estou dizendo para vocês está aí no capítulo 2 de Daniel. Ok? Vem toda a interpretação do sonho. Daniel 2, versículo 28. Eu acho que é isso. Daniel 2, 28 diz assim. Daniel dizendo, né? Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. É aí, a partir deste ponto, que ele começa a interpretar, então, tudo isso que eu falei aqui para vocês, para o rei Nabucodonosor. Mas, quando ele termina de fazer toda essa interpretação, está faltando uma coisa aí, nessa estátua. Tem toda a estátua, na verdade é uma coisa que não está na estátua. O que é? A pedra. No sonho do rei,
Olha que sonho maluco, né? O rei estava deitado, sonhou com essa estátua, e depois que ele sonhou com tudo isso, o que aconteceu? Veio uma pedra lançada não por mãos humanas, diz a Bíblia, e essa pedra foi aonde na estátua? Onde vocês acham? Nos pés da estátua. E fez o que com a estátua? Destruiu toda a estátua. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Se cada parte da estátua representa um reino, e agora vem uma pedra lançada não por mãos humanas e destrói toda a estátua, que reino que sobrou? Nenhum? Quantos acham que nenhum? Levanta a mão. Pode levantar aí. Quantos acham que sobrou um reino? Tá, se sobrou um reino, que reino é esse? A pedra? Será que é a mesma pedra? Quantos têm certeza que a pedra é um reino? E como é que você me prova isso? Então tá, vamos na Bíblia então. A Bíblia responde. Você pode abrir a sua Bíblia aí, onde já está, no capítulo 2 de Daniel, versículo 44 ao 45. Olha só o que diz. Diz assim: na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus Todo-Poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Olha só, então está um certo. Quer dizer que esse novo reino é a pedra. Mas eu pergunto, o que significa a pedra? Quem é a pedra? Jesus Cristo. E como é que vocês me provam isso? Jesus é a pedra angular. Onde está escrito isso? Vamos lá. Gente, aqui é o estudo da palavra de Deus. Vocês acham que eu vou chegar aqui e vou falar tudo assim, facinho? Quero saber onde que está dizendo que Jesus é a pedra. Alguém pode me dar um versículo? Aonde? Mas e aí, onde está isso? Onde que a gente pode encontrar isso? Tô dando tempinho aqui para vocês. Aqui é estudo da palavra de Deus, gente. A gente vai buscar, vai procurar. Bem tranquilo. Porque imagine você está dando um estudo para alguém, a pessoa pergunta, né? Jesus é a pedra, mas como é que eu vou provar que Jesus é a pedra? Então, eu vou começar do Antigo Testamento. Vocês lembram no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, quando o povo sai do Egito e começa a caminhada. A caminhada que era para durar quantos dias? 40 dias. Quanto tempo durou a caminhada? 40 anos. Por quê? Porque o povo desobedeceu ao Senhor e começou a reclamar. E qual que era uma das maiores reclamações do povo? No deserto, caminhando, era o quê? Água, comida. E aí, Deus chega, Moisés, na verdade, fala assim: Senhor, o povo está com sede. E aí Deus fala assim: vai até a rocha e faz o que na rocha? Bate na rocha, fere a rocha. Por quê? A rocha representa quem? Cristo Jesus. E o meu coração foi partido. É necessário que o coração de Deus, de Cristo, seja partido. Então, fere a rocha. Uma das primeiras vezes que Deus fala que a rocha é o seu Filho, Jesus Cristo. Lá em Deuteronômio, na saída do povo, em Deuteronômio, depois tem também em Levíticos e outros livros que narram a saída do povo do Egito. E ali começa então já Jesus sendo representado como a pedra. Foi dito aqui também, quando Jesus vai ao céu e designa a Pedro para que apacente as ovelhas, Jesus fala o que a Pedro?
Pedro, sobre esta pedra edificará a igreja. E quem que era essa pedra? Jesus. E tem muitos por aí que interpretam que a pedra era Pedro. E aí tem muitos por aí que ainda dizem que Pedro foi o primeiro papa por conta dessa declaração de Jesus. Mas há uma interpretação equivocada, porque a pedra em toda a Bíblia representa quem? Jesus. Então Jesus fala, sobre esta pedra tu edificarás a igreja. Sobre a minha pessoa, sobre mim, você edificará a minha igreja. É isso que Jesus está falando para Pedro. E agora nós temos essa pedra que vem e derruba e toda a estátua estabelece o seu reino. Mas a pergunta que eu quero fazer agora, porque o que adianta de nós sabermos disso? Nós sabemos já, conhecemos a parte da estátua, sua cabeça, o peito, a parte de baixo, pernas, pés, tudo que representa. O que isso muda na minha e na sua vida? Sabendo que vem uma pedra e destrói tudo e estabelece um reino. Sabe uma coisa muito interessante? Surgiu uma dúvida, não só na nossa mente, mas também na cabeça dos discípulos. E eles perguntaram assim para o Senhor, Senhor, quando que essas coisas vão acontecer? Porque nós já vimos que todos aqueles reinos passaram. Só falta o que agora? Só falta a pedra. Mas quando será que essa pedra vai vir? Olha aí em Mateus 24. Vai lá em Mateus 24, versículo 3. Para a gente ver que essa dúvida não é só nossa. Os discípulos também tiveram essa dúvida. E é importante que nós saibamos quando que isso vai acontecer. Os discípulos perguntaram a Jesus, lá em Mateus capítulo 24. Diz assim, os discípulos preocupados, né? Senhor, quando é que vai acontecer isso? Eles perguntaram assim, ó, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos quando acontecerão essas coisas. E tem uma outra pergunta, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Neste versículo nós temos aqui duas perguntas. Na verdade nós temos três perguntas. A primeira delas é a seguinte, quando acontecerão essas coisas? Quando? Marca um tempo, marca data. Quando acontecerá isso? Se alguém chega para você e pergunta assim, quando você vai casar? Você tem que dar uma data. A pessoa está querendo saber a data. Ela não está querendo saber se você vai casar ou não. Você entende? Quando alguém pergunta para você, quando será que você vai criar juízo nessa cabeça? Alguns filhos já escutaram isso, né? Quando será que você vai criar juízo nessa cabeça? Quando uma mãe pergunta isso, ela está querendo saber a data, o dia, a hora. Ela não está querendo saber se vai acontecer ou não. Ela quer saber quando vai acontecer. E os discípulos perguntaram assim para Jesus, Jesus, quando essas coisas vão acontecer? E Jesus deu a resposta? Sim ou não? Ele deu uma data? Deu, mais ou menos, não deu? Bom, o dia e a hora, a data, o evento, quando ia acontecer, ele não deu. E a gente sabe disso lendo o versículo 36 do mesmo capítulo 24. Acompanhe aí na sua Bíblia. Olha só o que diz assim. Quando ao dia e a hora, quem sabe? Ninguém. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. É bem claro o que está escrito aqui. Diz que nem os anjos, nem o Filho quem que é o Filho? Jesus. Nem Jesus sabe quando ele vai voltar. Somente quem? O Pai. E aí os discípulos e eu e nós perguntamos assim, mas quando Jesus vai voltar? Não diz quando Jesus vai voltar. Mas diz que ele vai voltar. E aí, a outra parte da pergunta diz assim, bom, eu acho que os discípulos já imaginavam que Jesus não ia dar essa resposta, né? Porque eles perguntam, quando vão acontecer essas coisas? Aí eles, acho que deve dar um tempinho, pensam e falam assim,
Tá, Senhor, mas quais serão os sinais, então? Quais serão os sinais? Eu acho que quando eles perguntam quando, eu acho que eles caem em si, né? Acho que Jesus não vai falar quando, né? Mas então dá os sinais pra gente. Porque a Bíblia, ela não... Infelizmente a gente lê, mas não consegue ver o rosto, o que está acontecendo ali. E a gente perde muito dessa interação. Mas imagine só, hoje, por exemplo, nesse mundo tecnológico, a gente usa muito o tal do WhatsApp. Né? E quando para de funcionar, as pessoas não sabem o que fazem. Mas como é que eu vou falar com ela? Não, você pode ligar, o celular também serve para isso, né? Sim, pode usar para ligar também, não tem problema. Mas você pode mandar também um SMS, isso existe ainda, né? Você pode mandar, ele não tem problema. Mas eu já vi gente assim, parou de funcionar o WhatsApp, e agora, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou falar com ele? Não, você pode usar a forma antiga, pode ligar, né? Mandar um SMS, mas as pessoas esqueceram. E não tem mais aquela interação face a face. E é tão engraçado porque, às vezes, você está na conversa ali e você manda uma risada, uma gargalhada. Né? Que é aquela carinha saindo lágrimas assim. E você manda essa carinha, mandando lágrimas, de tanto rir assim. Aí você manda um kkk, né? Que é aquela risada assim, né? Aí você manda um kkk assim, ó. Por quê? Porque a pessoa não está vendo o seu rosto. E ela está imaginando que você está lá do outro lado, super sorrindo, dando gargalhada. E não, você está ali às vezes chorando e está mandando uma risada lá para a pessoa. E quando a gente lê a Bíblia, a gente não vê o que estava acontecendo. Mas a gente pode imaginar. E eu imagino que os discípulos estavam ali numa conversa, face a face com Jesus. E aí Jesus estava sentado. E aí os discípulos perguntaram assim, Jesus, quando o Senhor vai voltar? E aí eu acho que Jesus fez assim, ó. Aí os discípulos, tá, Jesus, quando você... Fala pra gente os sinais, então. Né? Eu acho que Jesus respondeu sem falar nada. Né? E a Bíblia não dá esse relato, a gente não sabe. Mas o fato é que, mesmo sem Jesus responder a primeira pergunta, os discípulos já fazem uma segunda, porque sabiam que não havia a resposta da primeira. E aí Jesus começa a dar alguns sinais. E ele diz, tá bom, sobre os sinais, eu tenho alguns para vocês. E são os seguintes. Ele começa ali, no versículo 4. Jesus respondeu, cuidado para que ninguém os engane. Cuidado para que ninguém vos engane. E quando fala de engano aqui, não é esse engano do dia a dia. Sabe que a pessoa fala alguma coisa e passa você para trás e você é enganado. Não, não. Jesus está falando da parte espiritual aqui. Mas Jesus ele fala, cuide para que não vos engane. E aí ele diz o porquê. Porque eu imagino que deve ter ficado uma interrogação na cabeça dos discípulos. Mas como assim? Cuide para que não nos engane. Como assim não vão enganar a gente? Como é que é isso? E aí Jesus explica o porquê. Isso está no versículo 5. Diz assim, pois muitos virão em meu nome, dizendo o quê? Eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Então Jesus ele fala assim, olha, cuide para que ninguém engane vocês. E aí os discípulos ficam com aquela cara de interrogação, e aí Jesus explica. Sabe por que eu estou falando isso? Porque muitos vão vir em meu nome, dizendo assim, olha, eu sou o Cristo. E quer saber mais? Eles vão enganar a muitas pessoas. E aí, eu quando lia este versículo, eu dizia assim, bom, eu estou tranquilo porque eu não vou ser enganado. Eu não vou ser enganado. Porque assim, a gente já viu que existem alguns por aí. Hoje, atualmente, no mundo todo, existem, em média, umas 30 pessoas ao redor do mundo todo dizendo, eu sou o Cristo. Desses alguns a gente conhece. Como, por exemplo, o Henrique Cristo. Que anda como Jesus, tem a barba e tudo, tem até uma coroa de espinho ali, que não é bem de espinho, né? Porque se fosse de espinho mesmo, né? A gente já sabe. Mas usa ali, né? Uma coroinha ali, dizendo que é o Cristo. E fala, e ora, né? Anda de avião, primeira classe. Esse é o Cristo, né? Mas existem outros por aí também. Na Venezuela tem um, na Costa Rica tem outro. Pessoas dizendo assim, eu sou o Cristo. E aí eu olho para aquilo, eu falo assim, bom, desses aí eu não vou ser enganado, mas eu sei que Cristo não vai vir dessa forma e tal. Mas deixa eu dizer algo para vocês que eu descobri lendo a palavra de Deus. Existe uma outra maneira
de alguém se apresentar como Cristo e enganar a mim e a você. Porque não necessariamente, quando Cristo diz aqui, muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, essa pessoa virá vestida de Cristo. Mas ela fará coisas que o Cristo fazia. E fazendo as coisas que Cristo fazia, ela está dizendo para você de uma maneira sutil que ela é Cristo. E se você acredita nisso, você está sendo enganado. Vamos pegar alguns exemplos? O que Cristo fazia? Segura aí que essa parte é forte, hein? O que Cristo fazia no seu ministério? Cristo curava pessoas. Cristo curava pessoas. E como Cristo curava as pessoas? Cristo chegava, fazia imposições de mãos, e muitas vezes a gente tem vários relatos na Bíblia que ele curava as pessoas. E ele curava as pessoas deitadas ali no chão. Cristo colocava a sua mão sobre essas pessoas, e assim que ele orava, tirava as mãos, o que acontecia? Essa pessoa levantava e saía curada. E hoje, existem pessoas fazendo isso nas igrejas por aí? Existem. E essas pessoas, sabe o que elas estão dizendo? Eu sou o Cristo, porque eu tenho os mesmos poderes de Cristo. Estão ou não estão enganando a muitos? Segura aí que agora vem uma parte um pouco mais forte. Cristo fazia o que em seu ministério? E foi acusado de blasfêmia porque fazia isso. Porque somente Deus pode perdoar pecados. Somente Deus pode perdoar pecados. E Cristo, uma vez, com o paralítico, ele chegou ao paralítico e disse assim: os teus pecados estão perdoados. Naquele momento, os fariseus estavam ao redor. Olharam e gritaram: blasfêmia! Porque somente somente Deus pode perdoar pecados. E o que os fariseus queriam fazer naquele momento? Apedrejar Jesus. Por quê? Porque os próprios fariseus reconheciam que nenhum outro ser, a não ser Deus, poderia perdoar pecados. E aí Jesus, como sendo filho de Deus e o próprio Deus, olha para eles e diz assim: o que é mais fácil, dizer a este homem, os seus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? E aí eles ficaram em silêncio. E quando eles ficaram em silêncio, o que Jesus fez? Levanta e anda. Aquele homem levantou e andou. Mas se os próprios fariseus, os mais apegados à lei, queriam matar Jesus porque Jesus perdoou o pecado, porque só Deus pode perdoar, quanto mais um ser humano. E aí eu pergunto, estamos nós, ou muitas pessoas, sendo enganados por pessoas dizendo eu sou o Cristo, sim ou não? Sim. Mas existe uma outra forma também. Jesus, ele pregava as verdades. E existe muita gente por aí pregando, dizendo ser as verdades. Mas a gente sabe que também não são as verdades. Mas não para por aí, continua. Jesus, ele dá um pouco mais de sinais. Olha aí no versículo 6. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Diz aí que nós vamos escutar falar de guerras e rumores de guerras. Tem alguém aqui que nunca ouviu falar de guerras? Ainda mais nesses dias que a gente está vivendo. Então, se você não sabe, a gente está vivendo uma grande guerra. Não só política no Brasil, isso é uma guerra. Mas você fala assim, não, mas guerra, quando Jesus fala de guerra, é guerra armada, é gente morrendo. Então vamos pegar alguns outros países, como por exemplo Paquistão, Síria, Israel, Jordânia, Líbano, Bélgica. Vamos pegar, e diz aqui que nação se levantará contra nação, no versículo 7. Diz assim: nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Nação contra nação. Houve um atentado o ano passado, ou retrasado, se não me engano, na França, em que morreram mais de 12 pessoas. 12 pessoas. E o que aconteceu? Automaticamente, uma nação se levantou contra outra nação. E começou, então, uma guerra entre o Estado Islâmico e a França.
que era tida como um dos países mais seguros do mundo. Sobre Estados Unidos e todos os países ali do Oriente Médio, a gente não precisa nem comentar, que a gente já sabe o que acontece, né? Estados Unidos, Israel, Síria e esses países, Paquistão, sobre as guerras. E os rumores de guerra. Diz também que haverá fomes e terremotos. Vocês viram semana passada o que aconteceu no Equador? Um terremoto no Equador, e é aqui pertinho do Brasil. Mais de 500 pessoas morreram. E você sabe que a gente está tão anestesiado que quando a gente fala isso, fala assim, 500 pessoas morreram. Ah, que pena. Não foram 500 pessoas, mais de 500 pessoas morreram. Um terremoto. Isso semana passada. Semana passada. Não estou dizendo de algo muito distante, não. Estou dizendo de semana passada. Esse ano já teve um terremoto, sabe onde? No Uruguai. Aqui no Uruguai, do ladinho. Um terremoto de 5,5 na escala Richter, que chegou a tremer tudo lá. Aqui do ladinho. Esse ano. Vamos falar um pouco de fome. Diz aqui que haverá fome. E lembre-se, tudo isso que eu estou dizendo são coisas que vão acontecer antes da pedra vir e se estabelecer. Você percebe que tudo isso já está acontecendo. Se tudo isso já está acontecendo, significa que falta talvez quase nada para essa pedra vir. Vamos falar um pouco sobre fome. Se você não precisa ir muito longe, não. Você pode sair aqui, esse horário mais ou menos, e andar por alguns bairros afastados de Curitiba. Você vai ver gente debaixo de ponte, dormindo nas esquinas, debaixo das marquises. Marquises que fala? Marquises. Pessoas ali deitadas, sem comer. Passando fome. Se você for para São Paulo, você vai ver muitas pessoas assim. Como eu disse para vocês da outra vez que eu vim aqui, eu tive um ano retrasado em Honduras. Eu fiquei horrorizado com o que eu vi. Eu não passava fome. Eu não passava fome e comia só 2 refeições por dia. Agora você imagina quem passava fome. As pessoas comprando metade de uma banana, uma fatia de melancia e metade de uma batata. Era a compra das pessoas. Era a compra das pessoas. Fome. E nunca houve na história da humanidade um tempo em que houve tanta comida. E mesmo com tanta comida, há tanta fome. E essa semana, observando aí Facebook da vida, eu tenho alguns amigos assim que são de esquerda, outros de direita, uns que querem impeachment, outros que não querem. E eu fiquei observando toda aquela discussão. E alguns assim, cristãos, desfazendo amizade no Facebook, porque o outro estava apoiando não sei quem, e aquela coisa, aquela loucura que você já sabe. E aí eu fiquei perguntando, será que essas pessoas não conhecem da palavra de Deus, que diz que tudo isso vai acontecer? Você sabia que se trocar tudo que está aí no governo e colocar o melhor governo que possa existir, não vai melhorar? Isso não é porque eu estou dizendo, é porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que nos últimos dias haverá fome, miséria, haverá destruição, pai contra filho, filho contra pai. Diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. E eu quero trazer um relato recentíssimo dessa semana, que aconteceu no Rio de Janeiro, para explicar que o amor de quase todos se esfriará. Você teve ali uma ciclovia que foi feita, e veio a onda, derrubou a ciclovia com 2 pessoas que estavam em cima dela. Essas 2 pessoas caíram na praia, morreram. E a menos de 50 metros, como daqui ali no Irmão, havia um pessoal jogando futebol. E os corpos estavam aqui. E as pessoas simplesmente olharam os corpos e continuaram jogando seu futebol. Isso aconteceu essa semana no Rio de Janeiro. E aí eu pergunto, o amor de quase todos está se esfriando ou não? Como pode pessoas ali, a poucos metros de 2 corpos, que têm as suas famílias, que deixaram filhos, esposa, e continuarem ali jogando seu futebol? Diz que quando essas coisas começassem a acontecer, é porque o fim estaria muito próximo. Muito próximo. E se todos aqueles reinos passaram e existiram,
e foi dado data para cada um deles, e tudo aquilo aconteceu, eu pergunto, será que essa pedra vem ou não vem? Vem. E Jesus, ele não disse a data, mas ele deu os eventos, o que ia estar próximo de acontecer. E quando eu paro e começo a ver os eventos, a minha vontade é de largar tudo e dizer assim, vamos pregar. Porque o que resta mais para a gente, a não ser dizer para as pessoas que Jesus está voltando? E eu me pergunto, o que eu estou fazendo? E essa semana, coincidentemente, né, talvez vocês sejam os primeiros a saber, assim, né, de primeira mão, assim, né? Eu tive, assim, faz umas 2 semanas já que eu tô com esse negócio, sabe, de pregar e de sair. Mas, porque assim, por mais que eu tenha um emprego, um trabalho, sabe quando você não está satisfeito naquilo? E quando você começa a estudar, né, quando o Leandro passou o tema e disse assim, vai ser uma voz de Jesus, eu comecei a estudar e você começa a repassar todos os detalhes, todos os sinais, e você vai vendo assim, acabou. Depois disso, é Cristo voltando nas nuvens do céu. Tem um versículo, deixa eu ver aqui se eu acho esse versículo. Está aqui, versículo 13. Na verdade, não é o versículo 13, é o versículo... Esse versículo, Lucas, outro capítulo, na verdade, Lucas 25 a 28. Lucas 21, do 25 ao 28. Olha só o que diz aí. E talvez, né, quando eu disse todas essas coisas, talvez surja assim um negocinho assim de, nossa, a coisa está acontecendo. Olha só o que está escrito aqui. 21, 25 a 28. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. A gente sabe que todos os sinais já aconteceram no passado. E não só a Bíblia descreve, como se você chegar em casa e colocar no Google e colocar assim, escurecimento do sol, queda das estrelas, está tudo lá no Google. E quem diz isso é a história, né? A Bíblia já dizia isso há muito tempo atrás, mas está lá a história comprovando as datas de quando aconteceu isso. E é mais impressionante, se você pegar as datas que a Bíblia diz que isso ia acontecer, e pegar a história e ver quantas datas que isso aconteceu, você vai ver que são as mesmas datas. Iguaizinhas, não muda nada. Então diz assim, continua no verso da metade aí, do verso 25 do capítulo 21. Na terra as nações estarão em angústia e perplexidade, com bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo. E os poderes celestes serão abalados. Então se verá, versículo 27, olha só, presta atenção nesse versículo aí. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levante-se e ergam a cabeça, porque estará próximo a redenção de vocês. Ou seja, o que nós temos que fazer? Levantar as cabeças, dar glórias, porque a nossa redenção está muito próxima. E, voltando em Mateus 24, capítulo 13, versículo 13, eu quero finalizar com esse verso. Mateus 24, versículo 13. Aqui diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Você sabe que existem 2 maneiras de você esperar alguma coisa. Eu posso dizer assim, eu estou esperando alguém, e o educador uma vez, ele substantivou essa palavra. O que é isso? Ele deu um outro significado para essa palavra. Ele disse assim, eu posso estar esperando alguém ou esperançando alguém. O que é esperançando alguém?
Esperançando alguém é mais ou menos assim. Você tem um familiar querido e ele viajou. Viajou e ficou muito tempo longe, muito tempo fora. E ele marcou uma data para vir. Ele marcou uma data e um horário. E de repente ele vai chegar no aeroporto ou na rodoviária. E você vai até a rodoviária esperar essa pessoa chegar. E quando você está ali na rodoviária, você consegue ficar assim, ó, tranquilo, sem prestar atenção no que está acontecendo? A cada ônibus que chega, você já dá aquela olhada, será que é? E todo mundo está descendo, você fica ali olhando para ver se ele vai descer também, e de repente não é. Você fala, não, vai vir no próximo. E aí a pessoa vem e você fica inquieto, você vai para lá, você vai para cá, e liga para alguém, não, daqui a pouco ele está chegando. E começa a ligar e avisar todo mundo. Ó, vai chegar, que hora vai chegar? Não, daqui a pouco chega. E aí chega um ônibus, e daí você fica naquela, tá chegando, será que é, será que não é? Ah, não é nesse. E daí você fica ali naquela angústia, até que a pessoa chega. E você vai, abraça e reencontra. Isso é esperançar. Você tem uma atitude diante de algo que você está esperando. E quando você persevera em algo, você não pode perseverar em algo parado. Não dá para você perseverar em algo parado. Se eu falar assim, e aí, como é que está o trabalho? Estou perseverando. O que você vai imaginar? Que eu estou fazendo alguma coisa. E diz aqui que aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa é a condição. Perseverar até o fim. E tem muita gente que fala assim, bom, eu estou indo na igreja, eu faço as coisas, mas será que isso é o perseverar? Agora que eu e você já sabemos do que vai acontecer e que está muito próximo de acontecer, o que a gente tem que fazer? Sair por aí e falar para outras pessoas. Você ama um familiar teu que não conhece dessa verdade? Se você realmente ama ele, você vai querer dividir isso com ele. O teu colega de trabalho, o teu colega de escola, você gosta dele, gosta da amizade dele, então você tem que compartilhar isso com ele. Não tem como você saber de uma grande verdade dessa e não querer compartilhar com alguém. Mas aí você vai pensar, mas eu sou um pecador, eu falho toda hora, as pessoas olham para mim e eu caio, erro, faço um monte de coisa errada, meus amigos estão vendo que eu sou todo torto. Ora, para que Deus faça com que essas pessoas vejam Cristo em você. E essa semana eu tomei uma decisão bem legal, bem importante, assim, para a minha vida. Né? Como eu disse para vocês, há um ano retrasado, eu decidi largar tudo e ir para Honduras. Para Honduras e passar um ano lá, pregando, vivendo como missionário. Né? E quando eu voltei, né, Deus ele me deu tudo, exatamente tudo de volta. Tudo. Inclusive eu moro no mesmo condomínio, só não no mesmo apartamento, mas no mesmo condomínio, tudo certinho, com os meus vizinhos, tá todo mundo lá. Né? Mesmo emprego, mesma mesa, tudo certinho. Né? E essa semana completa 8 meses que eu já estou trabalhando novamente, que eu voltei para o Brasil. Né? E nesses 8 meses, não sai da minha cabeça de que eu não deveria ter voltado. Porque eu vejo que muitas pessoas ainda precisam escutar da palavra de Deus. E hoje, é bem possível que essa seja uma das últimas pregações das próximas 3 semanas aí que eu esteja fazendo. Né? Eu decidi ir para um outro país também, e agora sem data para voltar, só com a passagem de ida. Né? Por quê? Porque eu preciso viver isso que eu estou pregando. E eu quero convidar você a fazer isso também. Mas você não precisa sair da sua cidade, do seu bairro. Você pode começar, de repente, dentro da sua casa. E eu vejo que aqui nós temos várias faixas etárias. Né? Desde jovens até os mais experientes. Né? E eu quero convidar você mais experiente na fé, que já está aqui há muito tempo, né? Que já escutou tantas vezes sobre a volta de Jesus, né? Que nasceu lá na igreja e vem vendo toda essa mudança. Eu quero convidar você a você continuar perseverando. Eu quero convidar você a fazer isso. E você, jovem, eu quero fazer um chamado especial para vocês. Para você que é jovem, para você que se acha que é jovem. É para você também.
Sabe, tem gente que fala assim, eu sou jovem. Então, fica ligado que esse recado é para você. Para você que é jovem, talvez você tenha aí pouca idade e tenha os seus desafios. E eu posso falar com conhecimento de causa, porque eu também sou jovem. E pra gente é muito difícil. Porque o mundo de verdade, ele é atrativo. E se eu disser pra você que é ruim lá fora, eu vou estar mentindo. Só que o que eu quero dizer pra você é que nós estamos vivendo num espaço. E esse espaço, ele é bem curto perto do que Cristo quer dar para cada um de nós. E Cristo, eu sempre digo para os jovens, Cristo ele é radical. Ele é radical. E quem gosta de coisa radical, gosta de contra tudo e todos, você tem que ser cristão. Sabe essa rebeldia de adolescente? Porque eu não vou fazer mesmo, porque eu não gosto de fazer, porque eu sou contra todo mundo. Você tem que ser cristão. Cristão de verdade, porque Jesus era assim. Enquanto uns estavam indo para a direita, Jesus falava, eu vou para a esquerda, porque é aqui que é o caminho. Eu quero convidar você a fazer isso. Quero convidar você a fazer isso na sua casa, começando obedecendo aos seus pais, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, no seu dia a dia. E eu quero abrir meu coração e pedir para que vocês orem também por mim, para esse novo desafio. Né? Ainda faltam alguns detalhes. Né? Alguns detalhes aí que Deus está trabalhando aí para que as coisas aconteçam. Mas o desafio é grande. Né? E só para vocês não ficarem curiosos para saber para onde que é o lugar, que eu sei que bate né? Seja de curiosidade, mas é um lugar bem tranquilo. Ali no Líbano. No meio da Síria, da Jordânia, Israel e Paquistão. O Líbano fica bem no meio. E é para ali que eu vou. Né? E a princípio, eles não podem saber que você é missionário, nem nada disso. Né? Então algumas mudanças já tem que começar a ser feitas, como o Facebook, eu tenho que deletar. Porque tem muita gente que marca as coisas e me marca lá, ou coloca texto bíblico, e essas coisas não podem aparecer. Né? Existe uma parte chamada janela 1040, que o evangelho ainda não entrou lá. Né? E ele precisa entrar. E Deus ele quer usar pessoas. Porque Deus ele já poderia ter feito isso. Poderia sim ou não? Mas ele quer usar a mim, quer usar você. E eu sei que tem muitos que não podem ir até lá. Mas eu sei que tem muitos que podem ir. Eu sei que eu posso ir. Não porque eu posso, porque eu sou bom, mas porque Deus vai fazer toda a obra. E eu sei que eu tenho uns irmãos que podem orar por isso. E aqui eu quero chamar vocês para fazer isso. E a oração, quando a gente ora por algo ou por alguém, o importante não é... Você sabe que não é o resultado da oração, né? Quando você ora por cura por alguém. O importante não é o resultado da oração, mas o processo. O mais abençoado na oração é quem ora. Eu quero conclamar essa igreja para orar. Não só por mim, mas orar por cada um dos seus irmãos aqui. A gente está começando uma nova semana. Mas eu não queria que a gente começasse essa semana como qualquer outra. Eu não queria que hoje fosse um dia mais um. Hoje a gente descobriu ou relembrou uma grande verdade, que é de que Cristo está voltando. Cristo está voltando, falta quase nada para ele voltar. Se você olhar um pouquinho o cenário político, social, econômico, não tem mais solução, gente. Desculpem essa notícia, não tem mais solução. A solução é Cristo Jesus. E eu sei que você está aí reflexivo agora, pensando um monte de coisa. Isso é bom. Isso é bom. Isso é o Espírito Santo falando com você. Quero convidar você para orar comigo agora. Você não precisa ficar de joelho assim como você está mesmo. A gente vai fazer uma oração. E eu quero colocar a minha e a sua vida nas mãos de Deus. E eu quero encontrar cada um de vocês que eu estou olhando aqui. No céu. Eu não sei se essa é a última vez que a gente vai se ver. Aqui na terra. Mas eu sei que a gente vai se ver no céu. E se você quer me ver lá, eu espero que sim. Quero convidar você a orar junto comigo. Querido e bom Deus, nós estamos aqui num grupo de irmãos, assim podemos dizer. Porque nos preocupamos uns com os outros. E embora talvez não amemos uns aos outros como deveríamos amar,
nós queremos pedir para que esse amor venha no nosso coração e que nós possamos compartilhar isso de verdade com cada um de nós. Que nós possamos nos importar uns com os outros, com a salvação de um dos outros. Que nós possamos viver essa verdade, dizer às outras pessoas que o Senhor está voltando, que já acabou. O rei Nabucodonosor entendeu isso. Daniel entendeu isso. Os profetas entenderam isso. Os apóstolos entenderam isso. Os pioneiros da nossa igreja entenderam isso. Pai, nos ajude a entender isso também, ó Deus. Mas acima de tudo, nos ajude a compreender e a dizer, assim como Paulo, o viver só pode ser real se for em Ti. E se um dia viermos a morrer, isso possa ser lucro para cada um de nós. Que a morte não nos traga medo, que ela nos traga, sim, a felicidade de sabermos que, no instante em que morreremos, abriremos nossos olhos e a primeira coisa que veremos é o Senhor nos chamando pelo nome, ó Deus. Mas enquanto estamos vivos, nos dê o privilégio, nos dê a graça, a misericórdia de anunciarmos que Cristo, que o Senhor está voltando, ó Deus. É bem verdade que o nosso coração é pecador, que nós não teríamos condição de fazer isso se não fosse por Sua graça, por Sua misericórdia. E é por isso que nós imploramos uma vez mais que o Senhor perdoe os nossos pecados, ó Deus. Que o Senhor limpe o nosso coração. Que o Senhor afasta de nós tudo aquilo que impede de sermos Teus. E que nós, cada um de nós aqui, não olhemos para pessoas, porque pessoas são falhas, nós fracassamos, nós falhamos, nós decepcionamos pessoas. Mas Cristo, o Senhor, nunca decepciona ninguém. Que nós possamos somente olhar para Cristo e que nós possamos saber separar o pecado do pecador. Amar o pecador e rejeitar o pecado. Nos ajude, ó Deus, a cada dia. Nos ajude a sermos melhores em Ti. Nos ajude a vencer os nossos desafios dessa nova semana que se inicia. Os desafios que teremos ao chegarmos hoje em nossa casa. Tem muitos aqui que vão ter desafios já ao sair daqui. Que o Senhor possa ajudar a cada um deles, ó Deus. Fica conosco. Isso nós pedimos e imploramos. Confiando no sangue de Cristo Jesus na cruz, é que nós, mais uma vez, suplicamos o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém.